Queridos, semana passada, no domingo à noite, eu trouxe uma palavra aqui para a igreja e eu estava tremendo de medo, vocês não têm noção. Minhas pernas estavam igual vara verde, porque foi a primeira vez na minha vida que eu preguei sobre dinheiro. E eu não falei sobre dízimos, sobre oferta, mas eu falei sobre a questão do dinheiro. E eu queria fazer uma pergunta aqui, só para eu poder ter ideia. Quem estava domingo à noite passado na igreja? Para eu ver aqui. Ok. Aquela mensagem de domingo à noite, podemos dizer que é a mensagem 2. Hoje é a mensagem 1. Porque estudando ali, Deus acabou me dando outras coisas. E eu queria falar sobre dinheiro, mas antes de falar sobre isso, eu queria que a gente orasse, porque é importante a gente ter a melhor interpretação possível desse assunto. Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa hora. Espírito Santo, venha sobre nossa vida, venha sobre o nosso entendimento, Senhor Jesus, para que a gente não possa, Senhor Deus, estar julgando, para que a gente não possa estar questionando, criticando, Senhor Deus. Senhor Deus, se existe alguma dúvida no nosso coração, Senhor Deus, nos faça ter a maturidade necessária para buscar, Senhor Deus, a resposta, e não a reclamação e não a murmuração. Espírito Santo, pedimos a Tua liberdade nesse lugar, para que o Senhor fale em nossos corações, a começar de mim, Jesus. Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, a falar aquilo que o Senhor deseja e não aquilo que o pastor TK quer. Senhor Deus, eu estou aqui, Senhor Deus, na disposição de apenas de canal para Ti. Em Teu nome eu oro, Te louvo e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Semana passada eu falei sobre dinheiro, senhor ou escravo. E semana passada, acabei falando que os dois extremos do dinheiro é um problema. Só que hoje eu queria falar sobre o amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é algo que existe muito antes na humanidade. Lá em Abel e Caim aconteceu aquela situação com os irmãos, por quê? Por causa de finanças, por causa de dinheiro, modelo de contribuição, o que se contribuía. Com Ananias e Safira, a mesma coisa, que mentiram por causa do dinheiro. Ao longo da Bíblia, e em especial no Novo Testamento, nós vemos muitas histórias de pessoas que amam o dinheiro. Mas a minha pergunta é, o que de fato é o amor ao dinheiro? Se a gente pudesse definir o amor ao dinheiro, poderíamos definir como? Uma condição do coração? Seria confiar numa conta bancária? Confiar nas conquistas? Confiar no dinheiro em si? Mas como está o nosso coração em relação a isso? Porque se amamos ao dinheiro, não conseguimos amar a Deus. O amor ao dinheiro faz a gente vacilar na nossa fidelidade com Deus como nosso Pai. O amor ao dinheiro nos faz rejeitar a Deus como Pai. Nos faz olhar a Deus como um Senhor e não como Pai. Por quê? Porque nós olhamos para Deus, mas não confiamos a Ele. Nós confiamos no nosso trabalho, no que nós fazemos. Amor ao dinheiro é semelhante à postura do filho mais velho na parábola do filho pródigo, que trabalha, mas não se sente no direito de ter um momento de celebração com seus amigos, mesmo ele sendo herdeiro de tudo. Amor ao dinheiro é a gente fazer a doação, muitas das vezes do dízimo, porque é obrigado, mas sem entender a raiz dessa contribuição. Amor ao dinheiro é dizer para Deus que o ama, mas na prática, não praticar esse amor. E como igreja, a gente precisa aprender o que é saúde financeira. Gente, nós, como eu falei semana passada, nós na cultura brasileira, nós não fomos ensinados a administrar os nossos recursos. Quando criança, nossos pais só davam dinheiro quando a gente pedia. Quando adolescente, nós não entendíamos o valor do dinheiro. Entendíamos o valor das coisas, mas o valor suado do dinheiro, não. Sabe o que acontece? Aí a gente vai crescendo. Aí quando viramos jovens, nós não conhecemos o valor do dinheiro, nós não sabíamos administrar.
Aí o que acontece? Acontece de mais de 80% da população brasileira acabar tendo nome sujo. Mas a culpa disso é de quem? A culpa é nossa. De maneira coletiva que não fala sobre dinheiro. Parece que a gente tem medo de falar de dinheiro. Mas hoje eu gostaria de trazer um pouco sobre o dinheiro, não sobre dízimo, sobre oferta, mas sobre esse lugar, sabe? De entender o que é o dinheiro na nossa vida. Porque o dinheiro, ele precisa estar na nossa vida. Como eu falei semana passada, queridos, engano seu se você acha que você não tem direito a férias. Você tem direito a férias, você tem direito de celebrar. Você tem direito de pegar o seu dinheiro e viajar com sua família. Você tem direito de pegar esse dinheiro e conquistar as coisas. De comprar um carro, comprar uma casa. Você tem direito de todas essas coisas. Mas como ter direito a essas coisas se a gente não consegue entender o que é o direito a essas coisas? Por isso que eu gostaria de falar hoje sobre amor ao dinheiro. Ao longo da nossa história brasileira, né? E nas mídias sociais, nós vemos muitos pastores que usurpam o dinheiro. E isso não é, como é que eu posso dizer? Isso não é oculto a ninguém. Isso é um escândalo verdadeiro. Pastores que muitas das vezes usam um relógio de 200 mil reais, roupas e tênis absurdamente caros. Mas sabe qual é o pior disso tudo? Não é eles usarem essas coisas. É muitas das vezes a igreja no qual ele pastoreia não condizer com essa postura. Porque pastor precisa ter o quê? Cheiro de ovelha. Ou seja, pastor precisa andar com ovelha. Lá em casa, lá no grupo, lá de casa, eu ando com as pessoas que estão comigo. As pessoas sabem, gente, eu trago as pessoas para dentro da minha casa. Eu combino café. Eu levo as pessoas para tal lugar. Acaba o culto, muitas das vezes, quando eu estou de carro, eu faço um bonde, coloco várias pessoas dentro do carro e vão embora. Já dei carona várias vezes e eu não tenho problema. Às vezes não é nem rota da minha casa, mas eu faço questão de dar a volta onde for para poder levar a pessoa. Mas sabe por que isso? Porque nós precisamos nos relacionar. Você precisa conhecer o seu pastor, mas o seu pastor também precisa conhecer vocês. Então, nós, aqui em Nova Cidade, nós temos essa preocupação, sabe? Muitas das vezes olhamos para a igreja que criam áreas VIPs para os membros. Será que o dinheiro está falando mais alto do que a próprio Cristo? E eu confesso que isso me dói o coração. Um evangelho de Cristo que se preocupa com o dinheiro. Ué, mas se é evangelho de Cristo, não se preocupa com dinheiro. Então esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, ele se preocupa com outras coisas, além do dinheiro. O dinheiro está inserido dentro do evangelho de Cristo. Mas o evangelho de Cristo não existe por causa do dinheiro. Às vezes a gente troca as prioridades das coisas. E essa semana, e eu creio que todo mundo viu, sobre um tal de pastor Mirim. Acho que a gente viu, todo mundo viu, isso foi na mídia e isso, gente, quantos aqui olharam para isso e reclamaram e criticaram um menino? Ao invés de reclamar e criticar um menino, precisamos reclamar e criticar quem tem orientado esse menino. Gente, 14, 15 anos, não tem uma consciência exata da seriedade da coisa. Lá em Timóteo fala, precisa ser um homem experimentado. E eu estou falando isso por quê? Porque muitas das vezes nosso padrão comportamental é apenas de reproduzir uma mente manipuladora. Nós precisamos prestar atenção nisso, nós precisamos ficar preocupados com isso. Então, eu queria pedir primeiramente, não julgue este menino. Não julgue ele. Não julgue o que ele está fazendo. Não julgue se ele pede o que ele faz ou como ele faz. Nós precisamos, como igreja, se preocupar em por que ele está fazendo isso. Ao invés de julgar um menino, precisamos nos preocupar e não apenas, e não só julgar, e não apontar, na verdade, não é julgar, nós não temos direito de julgar, né? Nós não podemos julgar nem mesmo os pais desse menino. Nós precisamos nos preocupar e olhar e falar assim,
será que eu tenho reproduzido alguma coisa na minha família que vai gerar escândalo? Porque saiu na mídia, porque tem a ver com dinheiro. Por isso que saiu na mídia. Saiu na mídia porque é uma questão de amor ao dinheiro. Nós não podemos denunciar o pecado de um adolescente sendo ele de menor. Ele tem ali uma autoridade. Nós precisamos denunciar aos discipuladores deles, aqueles que têm cuidado desse menor. Porque, de fato, esses são os verdadeiros culpados, pois esses amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa. Para a gente poder entender a questão do amor do dinheiro, eu queria ler Filipenses 3. Filipenses 3, 18 e 19. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Hoje a gente vai dançar muito nessa Bíblia. A gente vai para um lado, para um outro, várias vezes. Então, eu vou pedir para a gente poder ser um pouquinho mais rápido, ok? Vamos lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu lhe dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória dele está naquilo que deviam se envergonhar, nisto que só pensa nas coisas terrenas. Eu queria destacar 4 coisas importantes aqui. São inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Só pensam em coisas terrenas. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ora em nome de Cristo, ama a Deus, mas odeia a cruz de Cristo. Que ama a Deus quando tem a ver com o benefício, quando fala de sofrimento, já vacila. Queridos, se você quer conhecer os pastores, os líderes religiosos, ministros e músicos do Evangelho, então pare de seguir eles nas redes sociais, porque ali é um lugar controlado. Sabe o que você precisa fazer? Começar a conhecer a família desses, a começar a ver a humanidade dessas pessoas, começar a entender que tudo aquilo ali não passa de um ambiente controlado. Queridos, eu como pastor já falei várias vezes, e quem anda comigo de uma maneira frequente, principalmente a minha esposa, vê o quanto eu falho, o quanto eu erro. E isso é importante ver porque nós somos humanos. E nós precisamos não apenas viver curtindo, compartilhando coisas que têm a ver com a valorização daquela pessoa. Para muitas pessoas, a gente pode dizer, o verso 19, o destino dela é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória dele está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Queridos, amor ao ventre, devoção naquilo que deveria se envergonhar, pessoas egoístas, gananciosas, que só pensam em dinheiro. Gente, se existe pessoas assim no mundo, é óbvio que vai existir pessoas assim na igreja, porque a igreja está dentro do mundo. Mas a pergunta é, por que então nós nos escandalizamos? Por que nós ficamos, às vezes, nossa, que absurdo? Porque em nosso coração existe uma esperança de que Deus está tratando aquela pessoa. Eu tenho lido o livro do fundador da Nova Vida sobre dinheiro. É o livro do Roberto McAllister. O título é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Numa parte do livro ele fala assim: por que nós cantamos sobre salvação, nós cantamos sobre quem Deus é, nós exaltamos várias coisas, mas nós não cantamos sobre dinheiro?
no Brasil nós não cantamos sobre dinheiro. Isso é uma coisa bem interessante. Por quê? Gente, quais são as músicas que você conhece sobre dinheiro, que falam sobre dinheiro? E aí, na nossa ignorância, nós somos os primeiros a apontar o dedo, mas nós não aprendemos, não fomos ensinados como cultura brasileira a cantar, a falar e ensinar sobre dinheiro. Quando aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o próprio ventre, ele está falando de pessoas que separam uma das outras, que segregam, definem as pessoas através de um pré-julgamento. São legalistas e hipócritas. Criam, como eu falei, áreas VIPs nas igrejas. Estão preocupados com uma vigilância moral, mais do que amar ao próximo. Amam mais ao dinheiro das pessoas do que as próprias pessoas. Em 1 Timóteo 6,10 diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviam da fé e atormentam a si mesmo com muitas dores. Vou repetir. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? E alguns, nessa cobiça de amar ao dinheiro, se desviam da fé. E acabam fazendo o quê? Tendo dores de si mesmo. Queridos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não sou eu que estou falando, são as Escrituras. Agora, por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Porque nós não podemos amar a dois senhores ao mesmo tempo. Nós não podemos amar a Deus como nosso Pai e amar ao dinheiro. Não tem como. Então, se você deixa de amar a Deus e você passa a amar o dinheiro, o que acontece com você? Começa a falhar, começa a vacilar. Muitos cristãos, nessa cobiça, se desviam da fé. Amam mais o próprio ventre do que a Deus. Trocam a sua fé por Pix. Trocam a sua fé por bonificações, dividendos e hora extra. Trabalham para ter um sucesso financeiro e esquecem de exercer a sua fé. Queridos, o excesso de trabalho não vai te levar a lugar nenhum, a não ser as suas dores. Está aqui na Bíblia. O excesso de trabalho vai te levar para as dores. O amor ao dinheiro vai te levar a essas dores. Trabalhar para ter um sucesso financeiro e esquecer de exercer a fé é tolice. Ou seja, amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro faz muitas pessoas se desviarem. Elas esquecem que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé em Deus, claro. Não, porque tem gente que tem fé no dinheiro, faz a fezinha lá. A fé em Deus é impossível. E aí a gente olha para isso e a gente fica preocupado. Queridos, tudo que não tem a ver com a fé em Deus é pecado. Todos os males gerados pela ausência da fé em Deus está no amor ao dinheiro. Isso acontece porque é impossível amar a dois senhores ao mesmo tempo, o dinheiro e a Deus Pai. Quando você deposita a sua confiança no dinheiro, ou melhor, na origem, no trabalho, você está confiando no próprio ventre. E você não está confiando em Deus. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Não estou dizendo que você precisa fazer voto de pobreza. Não é isso. Eu estou dizendo que o excesso tá? O excesso disso faz a gente falhar. Minha preocupação como pastor é que o nosso coração enganoso seja levado para esse lugar de confiar mais no dinheiro do que confiar em Deus. Essa é a minha preocupação.
E eu vou falar isso, eu vou contar uma experiência própria, algo que aconteceu comigo. Eu lembro uma vez que eu fui em uma igreja, nós estávamos ainda em missões, e o pastor dessa igreja falou assim: TK, eu gostaria que você contasse as suas experiências de missões, porque era um culto missionário. Eu falei, poxa, que legal. E ali eu contei muitas experiências, muitas e muitas coisas nos quais os irmãos até já conhecem. Sabe, as experiências que eu contei fez muitos irmãos quebrantarem o coração. O Espírito Santo naquele dia me usou poderosamente. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Mas eu fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo, eu acabei falhando em algo muito peculiar. Por quê? Um pastor me chamou para eu poder pregar. Eu falei assim, pô, ok, vamos lá. Chegando lá, eu fiquei na igreja, ministrei aquela coisa toda, e depois eu fui embora. E lá no fundo do meu coração, eu tinha gerado uma expectativa de que o pastor iria me dar uma oferta. Queridos, o pastor não me deu oferta, ainda tive que gastar o Uber para ir e para voltar. Ou seja, eu paguei para poder pregar. E ali eu falei assim, cara, e eu fui para Deus, eu fui questionar a Deus, falei, Senhor, por quê? Por quê? Por que eu tive que fazer isso? Na minha tolice, eu fui para Deus muito chateado. Como isso é possível? Por que isso aconteceu comigo? Sabe o que Deus me disse? Amor ao dinheiro. Por que eu estava contando aquelas experiências? Qual era a minha expectativa no coração, lá no fundo do meu coração? Eu fiquei frustrado naquele dia e, sabe, Deus tocou tão forte no meu coração que na mesma hora eu falei assim, Senhor, me perdoa. Você está coberto de razão. O errado aqui sou eu, por ter feito algo e ter achado que sou merecedor de algo. Eu sou um ministro, eu não sou um trabalhador. É diferente. É diferente. Porque quem me sustenta é o Senhor. Não é, eu não trabalho, vamos colocar assim, não tenho uma carga horária de 8 horas por dia, apesar de eu trabalhar na igreja, de eu estar na igreja durante a semana e fazer as coisas, é diferente. Porque o meu tempo integral é o do Senhor. Tudo que eu faço. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias. Às vezes eu preciso trocar minha folga para atender demandas da igreja. Mas por quê? Porque eu entendo que vem do Senhor essa orientação. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira pela manhã, uma pessoa que estava lá na igreja, ela foi tocada pela palavra que Deus colocou na minha boca, e ela pegou meu contato e fez um Pix para mim. Ela fez uma oferta. E aí ela falou assim, Deus pediu para fazer essa oferta para honrar o seu coração. Depois que eu quebrantei meu coração. Será que se eu não tivesse quebrantado meu coração, aquela oferta teria chegado? Queridos, aonde está o coração? Eu estou contando uma situação minha, pessoal, no qual Deus trabalhou comigo. Queridos, todos nós estamos suscetíveis a erro. Então, não condene o irmão que está do seu lado. Não condene aquele que você olha na mídia, que faz A, B, C, de maneira injusta. E ela não soube de nada que aconteceu, do que o Senhor falou comigo, e eu entendi perfeitamente o que Deus estava falando comigo naquela manhã. E Deus falou que eu estava amando mais ao dinheiro do que a Ele próprio. Sabe, Deus falou que eu estava usando o evangelho com segundas intenções. Eu estava sendo um fariseu. É difícil escutar isso de um pastor de púlpito, falando de dinheiro, não é? O pastor que talvez você confie. Mas é a minha humanidade. Eu não posso, pastor TK, eu não posso ser hipócrita e pregar algo que eu não vivo. Eu não posso falar de uma coisa que não é experiência própria.
E, sabe, Deus tem agido com muita bondade e misericórdia sobre a minha vida, sabe? Deus tem colocado pessoas na minha vida para me apontar as falhas, os erros. Desse dia em diante, eu passei a ter muito mais zelo e preocupação e começar a avaliar o meu coração antes de fazer as coisas. Eu comecei, poxa, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso me avaliar. Examine o homem a si mesmo. Gente, isso não é para ser feito apenas no horário da ceia, no momento da ceia. Isso é para ser feito de maneira frequente, periódica. Será que eu quero fazer justiça própria? Examine o homem a si mesmo. Será que eu quero tirar vantagem sobre o outro? Examine o homem a si mesmo. Será que eu quero proteger um em detrimento ao outro? Examine o homem a si mesmo. Nós vamos ler 2 versículos seguidos. Lucas 16, 13 e 14. E Mateus 23, 25 e 28. Mas primeiro abra primeiro Lucas. Lucas 16, 13 e 14. E Mateus eu vou ler, ok? Para a gente não perder tempo. Lucas 16, 13 e 14. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e o outro irá se dedicar, e a um amar e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Grifo meu aqui, fariseus. Mateus 23, 25 e 28. Ai de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses, por dentro, estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim, também, vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Os fariseus, os homens conhecidos de toda a lei, os que destacavam entre todos os outros, eram as referências de conhecedor da Bíblia, estudiosos. Muitas das vezes, nas redes sociais, falavam bonito, tinham uma oratória impecável, tem carisma e conquista multidões ao viralizarem com um post. Esses que amamos porque vivem uma ostentação gospel. Esses que apontam, que apresentam estar lindos por fora, mas por dentro estão como cemitério. Estão cheios de podridão. Fedem e ninguém quer ficar perto. Por isso, muitas das vezes, aqueles que dão um like não ficam perto. Porque se chegarem perto, muitas das vezes, são como fariseus. No fundo, eles estão tão vazios que praticam iniquidade. Amam o dinheiro e não vivem o que pregam. São hipócritas e cheios de maldade. Olham apenas para o seu próprio ventre. Porque no fundo, é isso que eles amam. O seu ventre é o seu próprio Deus. Falar do outro é fácil. Vamos falar de nós agora? Marcos 10, 17 e 22. Tudo o que eu estou falando aqui está entranhado na nossa cultura brasileira. Nós precisamos olhar com um olhar divino e trazer redenção, inclusive para as nossas finanças, não apenas para o nosso coração. Nós vamos ler a parábola do jovem rico, tá? Conhecida. Marcos 10, 17 ao 22. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom?
Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falsos testemunhos, não defraude ninguém, honre o teu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Queridos, você sabe o que aconteceu aqui? Não adianta nós sermos assim. Correr para Jesus, se encontrar com Ele, se ajoelhar diante de Cristo, o Cristo das nossas almas. Reconhecer que Ele nos livrou do nosso pecado. Cultuar a Ele domingo após domingo. Chamar Ele de bom mestre. Elogiar o seu caráter. Reconhecer a grandeza do nome de Jesus. Guardar e observar os mandamentos. Se envolver com a igreja, ser trabalhador, ser servo da casa de Deus. Fazer as coisas para o zelo e blá, 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 blá. Não adianta. Se quando esse mesmo Cristo que nos ama, olha dentro dos nossos olhos, nos sonda o coração e nos pergunta: e o seu bolso? Vendo tudo isso, qual vai ser a nossa resposta? Queridos, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele não precisa. Ele precisa do nosso coração. Só que se o nosso coração está no dinheiro, existe um problema. Vende tudo que você tem. Por que você não doa o dinheiro com alegria? Porque na hora que uma oferta, um dízimo, ou até mesmo uma primícia, que é uma regra para a gente contribuir, a gente não consegue fazer com alegria. Mas se a gente não faz essa contribuição com alegria, significa que no nosso coração existe ali uma manchinha. Cara, Cristo nos ama e Ele deseja reparar a nossa vida. Muitas das vezes, muitas pessoas, elas têm dificuldade de contribuir ao Senhor. Gente, dificuldade é legítimo e está tudo bem. Mas vou te falar, sabe por que as pessoas têm dificuldade? Porque amam mais ao dinheiro do que a Deus. Eu não estou dizendo que é para você pegar o seu salário integral e dar ao Senhor. Pelo contrário. Se você vier até mim e quiser fazer isso, nós vamos conversar. Eu quero entender primeiro o seu coração. Porque as coisas de Deus não funcionam assim. Eu não acho sensato pegar um empréstimo para poder ofertar na igreja. Cada um oferta com o que tem, nas suas necessidades, nas suas demandas. Agora, não vou tirar a soberania de Deus. Se Deus falou algo com você, se você está firme nisso, não importa o questionamento, não importa se o seu pastor, se o seu irmão, o seu esposo, o seu marido, qualquer outra pessoa questionar você. Quando você tem paz no coração daquilo que Deus tem te falado, você vai, além de fazer, você vai convencer outros de que isso é uma realidade. Vamos olhar agora para uma outra perspectiva. Nós falamos do fariseu, falamos do jovem rico, e agora eu queria falar de Judas. Judas Iscariote, Judas o traidor. Queridos, Judas, o traidor, era discípulo. Judas tinha autoridade. Foi reconhecido por Cristo como tal. Como é que a gente sabe disso? Marcos 6. Por causa da hora eu vou ler. Marcos 6, 7 e 9, se você quiser anotar aí. E depois o 12 e 13. Jesus chamou os 12, passou a enviá-lo de 2 em 2, dando-lhe autoridade sobre espíritos imundos. Ordenou-lhe que não
levasse nada a caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados das sandálias, e não usassem 2 túnicas. Verso 12. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungiam-os com óleos. Queridos, Judas está ali, o traidor. Judas o traidor, Judas Iscariote, ele ungia com óleo, curavam numerosos enfermos, orava e expulsava demônios. Judas tinha autoridade, pregava ao povo. Mas por que sabemos que Judas amava mais ao dinheiro do que o próprio Senhor, Jesus Cristo, caminhando com ele? João 12, 4, 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: porque este perfume não foi vendido por 300 denários, e o valor não foi dado aos pobres. Ele disse isso porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Bíblia. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E você? Qual é o seu valor? Por quanto você tem vendido Jesus no seu coração? Assim como os fariseus, que são sepulcros caiados, ou como o jovem rico, que tinha um amor ao dinheiro. O que nos faz achar que nós somos superiores a um fariseu? O que nos faz achar que no lugar de Judas não teríamos feito igual? Queridos, nós amamos ao dinheiro. Nós falhamos. Nós amamos muito dinheiro e esquecemos de amar ao nosso Deus. O que faz achar que nós seríamos diferentes? O que te faz achar que no lugar de Adão você não falharia? Talvez você fale assim, não, porque eu, por quê? Soberba. Soberba nos leva à queda. Seríamos iguais em qualquer outro cenário desse. Seríamos tentados. Mas mediante esse panorama, esse desespero que a gente se encontra agora, de falhar com isso, como agir para nos distanciar da postura de um traidor? Como andar com Jesus, mas não ser identificado como um traidor? De rejeitar a tentação, a corrupção da nossa alma, o poder aquisitivo, servir ao próprio ventre, de achar que somos merecedor de alguma coisa, como o jovem rico. Como fazer? Será que muitas das vezes estamos agindo como Judas? Estamos tirando da bolsa, mas estamos criticando aquele que tem ofertado? Qual é a nossa postura, gente? Só existe uma postura que precisamos tomar diante disso, para não cair como um pastor mirim, como um profeta. Só existe uma postura que nós precisamos dar. A minha pergunta é: como está a sua contribuição financeira? Como está? Será que você tem dado com alegria? Ou você acha que Deus não é merecedor do seu dinheiro? No livro do Roberto Macaister, ele diz que o bolso é a última coisa que o cristão converte ao Senhor. Ele se converte, ele faz tudo, mas o bolso, meu amigo, o bolso. Sabe por quê?
o bolso mexe com o nosso brilho. O bolso mexe com o nosso poder aquisitivo. Como você tem se envolvido financeiramente com este lugar, com esta casa? Como tem sido a sua contribuição? Ou você tem dado desculpa para si mesmo? Não, é porque eu sou mulher, sou dona de casa. É porque esse mês o carro bateu. Não, é porque eu sou líder da igreja. Não, eu sou diácono, então eu estou servindo a igreja. Não, eu sou pastor não dá dízimo, não. Queridos, pelo contrário, eu dou dízimo. Se alguém observou, o pastor Heraldo veio aqui me entregar o dízimo agora, para essa manhã. Ele veio aqui. E é um combinado não falado, que quando eu estou com o meu envelope de dízimo, eu entrego na mão dele quando ele está fazendo a oferta. Porque eu preciso entender esse lugar de autoridade, eu preciso entregar para uma autoridade, e ali ele é autoridade. Sabe? Se eu não agir dessa forma, se eu não trazer, eu como pastor, não trouxer a minha contribuição de dízimo e oferta para a casa de Deus, eu serei um Judas. Eu vou trair a Jesus e vou começar a fazer as coisas por 30 moedas de prata. Vou ministrar, vou interceder, vou ungir com óleo, vou orar e os demônios vão sair por 30 moedas de prata. No final de tudo, eu como pastor, vou apenas ser um traidor, porque eu vou estar fazendo isso por causa de 30 moedas de prata. Queridos, a contribuição à casa de Deus é o único lugar que nós vamos estar seguros do amor ao dinheiro. Eu sei que o nosso país está vivendo um momento de insegurança econômica. Mas a sua segurança está no país ou em Deus? Nós, como igreja, nós precisamos entender o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia, e fazer essa contribuição de maneira voluntária, com amor e alegria, porque se nós não estamos fazendo a contribuição com alegria, significa que nós estamos servindo ao dinheiro. O dinheiro é o nosso Senhor, nós amamos ao dinheiro mais do que qualquer outra coisa. Gente, isso é sério. Será que você, ao contribuir com a igreja, contribuir com um valor e falar assim, não, vou contribuir com esse valorzinho aqui, porque eu sei que eu tenho outras pessoas que dão? Você sabe por que existe o ordenamento de 10% lá na Bíblia? Para que não haja injustiça, para que a gente não ache que a doação tem que ser daquilo que eu acredito. Para isso é oferta, o dízimo é para outra coisa. O dízimo está lá, 10%, ok. Agora, você quer doar mais? Ok, fica à vontade. Sabe? O que o jovem rico fez ali, em chegar na frente de Jesus, se ajoelhar e ser extravagante, falar, meu bom mestre, e fazer toda aquela cena, sem entregar um tostão, revela o coração. Sabe? Nós como igreja, nós precisamos adorar em espírito e em verdade. A verdade é qual? Que muitas das vezes amamos mais ao dinheiro do que ao nosso próprio Deus. Precisamos adorar na verdade. Qual é a verdade? Precisamos aprender a contribuir. Sabe? Uma das coisas que eu já vi, pessoas vieram compartilhar comigo e falando assim, pastor, olha, eu tenho dificuldade, eu preciso de ajuda e tal. Sabe uma coisa que
começou a funcionar com os irmãos, eu falei com o irmão, irmão, você tem a tecnologia na sua mão. Acabou de receber um salário em Pix, alguma coisa, na mesma hora. Pega ali e faz a transferência, o dízimo para a igreja, a oferta que você desejar, a contribuição que Deus colocou no seu coração de oferta. Faça isso. E isso tem funcionado. Sabe o que aconteceu? Esse irmão passou a se desenvolver melhor no trabalho. Mas por quê? Porque ele estava trabalhando e estava cego no trabalho. Estava ali preocupado com o trabalho, porque tem que trabalhar, e estava esquecendo das outras coisas. Sabe? Eu quero orar por você, para que a gente não possa ter a postura de um jovem rico, ou ter a postura de um fariseu, ou até mesmo de Judas, gente. Ser discípulo de Jesus, estar andando com o Mestre, fazer sinais e maravilhas, mas não reconhecer esse lugar de contribuição com o Senhor. Sabe, o apóstolo Paulo, ele foi uma pessoa exemplar em muitos aspectos. E tem um trecho da Bíblia que ele fala algo muito peculiar e interessante, que é em Filipenses 3, 4 a 8. Se você quiser anotar e você ler depois, eu estou preocupado com a hora que já são 11 horas. É verdade que eu também queria confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irreparável. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da humildade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo reconheceu onde ele estava. Ele falou, eu era fariseu, eu amava o dinheiro, eu era sepulcro caiado, mas hoje, nada disso importa. Queridos, o que você tem considerado lucro na sua vida? Eu quero orar por você, para que você possa, para que eu como pastor não convença você, mas o que o Espírito convença a sua vida. Nós precisamos caminhar em verdade, gente, verdades bíblicas. Sabe, se você não contribuir, a igreja vai continuar funcionando, porque a igreja é do Senhor. Não é você que faz essa igreja funcionar. Não é você, é Deus. Se você não entendeu, está tudo bem. Deus vai continuar mandando, porque a igreja é dele. Examine o homem a si mesmo. Avalie o seu coração. Talvez, se você esteja com dificuldade de entender isso, eu vou pedir, me procure no final, vamos conversar. Procure o pastor Heraldo. Nós estamos aqui, nós somos pastores. Nós estamos aqui primeiro para servir a vocês. Nós não estamos aqui para servir ao dinheiro. Pelo contrário. Sabe? Qual é a desculpa que você tem criado? Qual é a filosofia para não contribuir com Deus? Ou você vai falar como Paulo, não, eu sou cristão de berço, hebreus dos hebreus. O que você acredita ser lucro? Ter uma linhagem real? Ser de uma família importante? Ter bens? Se achar irrepreensível como jovem rico? Ou ser zeloso como Judas, criticando a contribuição do outro? Sabe? Filipenses 4, 11 e 13 diz o seguinte, depois de Paulo fala o que a gente acabou de ler. Digo isso, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei
o que é passar necessidade e também sei o que é ter abundância. Aprendi o segredo de todas as e quaisquer circunstâncias. Queridos, ele aprendeu o segredo. Eu aprendi o segredo de todas e qualquer circunstâncias. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. E aí, a frase clichê. De novo, por favor, vamos lá. Com que autoridade nós, como igreja, estamos falando essa frase? Qual é a autoridade que você tem usado ao falar essa frase? É sério. Meu coração. Tremi agora, hein? Queridos, hoje você está tendo a oportunidade única de renovar a tua aliança com o Senhor. Você o fez aqui na frente, mas e nas finanças? Sabe, eu quero orar por você, porque talvez na sua vida algum pastor te maltratou. Algum pastor usurpou do poder dele para o próprio ventre, e isso te afetou. Eu quero orar por você. Assim como eu fiz semana passada, eu orei por pessoas que muitas das vezes foram passar a perna nela, caíram em golpe. Mas por quê? Amor ao dinheiro. Queridos, como está o seu coração? Talvez você não tenha contribuído com a casa de Deus porque até então, até agora, você ainda não entendeu de fato o que é isso. Mas em nome de Jesus, você está tendo luz sobre esse conhecimento. Quando muitas das vezes falamos: ah, Jesus, tudo é teu, tudo é teu. Tudo inclui o dinheiro. É uma situação, muitas das vezes, delicada de se falar, porque, como eu falei, nossa cultura, a nossa característica brasileira, foi sempre de falta, sempre de ausência, sempre de ganância, sempre de tirar vantagem em cima do outro. Mas Cristo vem sobre todas essas coisas pela tua palavra e quebra o nosso coração. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria convidar os diáconos que estão na casa para vir aqui para frente, para que os diáconos da casa possam orar pelos irmãos. Uma das perguntas que nós, como pastores, Fabiano, desse lado aqui, por favor. Uma das perguntas que nós, pastores, fizemos a esses homens, antes de os consagrarem como diácono, foi: como tem andado a sua vida financeira? Você tem contribuído com a casa de Deus? Porque como nós, como igreja, escolheremos homens que não acreditam na casa? Então, esses homens que vão orar por você, eles têm autoridade. Nós, como igreja, nós reconhecemos essa autoridade. Se todo dia você olha para sua conta e fica preocupado com o dinheiro, eu queria te convidar a, no meio do louvor, você vir aqui para frente para eles orarem por você. Se você, por algum motivo, você não tem dado dízimo e ofertado com alegria, mas tem feito isso apenas porque é um mandamento, eu quero te convidar a você vir aqui para frente e orar. Esses homens querem orar por você, eles querem derramar aquilo que eles aprenderam sobre a vida de vocês.
favor. Faça dessa música uma oração. Filho manso e humilde, assentou-se à mesa. De Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, nos deu plena comunhão. É teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. E Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. 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 Tudo que eu tenho é teu. Começo. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa.
Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Faça dessa música a sua oração. Diga, abre a sua boca e faça dessa música a sua oração. Oh, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Jesus, nós estamos aqui, Senhor Deus. Senhor Deus, cantando sobre o nosso dinheiro, anunciando para o mundo que o nosso dinheiro é teu. Senhor Jesus, faça dessa canção uma realidade sobre a nossa vida. Senhor Jesus, não queremos ser manipulados, Senhor Jesus, por pessoas. Queremos, Senhor Deus, entender as tuas verdades nas Escrituras. Senhor Jesus, nós queremos contribuir com o amor e o zelo, Senhor Deus, de quem não é servo, Senhor Jesus, mas também não é escravo do dinheiro. Senhor Jesus, nós queremos entrar nesse lugar, Senhor Deus, de colocar o dinheiro no lugar que ele deve ser. Senhor Jesus, nós não estamos aqui para servir o dinheiro é apenas um acessório na nossa vida. O dinheiro, ele é apenas mais uma das coisas que o Senhor nos deu, para que possamos ter uma vida plena em abundância. Senhor Jesus, nos ensine como igreja a ter uma saúde financeira. Senhor Jesus, nos ensine a caminhar nas verdades do que é gratidão, o que é generosidade, o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícia, Senhor Jesus. Nos ensine, Senhor Jesus. Nós precisamos aprender como igreja. Senhor Jesus, nos cura porque um dia alguém nos feriu. Estamos aqui reconhecendo esse lugar, Senhor Deus. Oh, Jesus, a parte de nós, Senhor Deus, as segundas intenções, a parte de nós, o roubo, a parte de nós, Senhor Deus, o querer tirar vantagem, Jesus. Nós não queremos mais esse lugar, nós rejeitamos esse lugar e nós declaramos cura. Nós declaramos cura. Cura sobre a tua igreja. Nós declaramos que a partir de hoje nós estamos curados diante de ti. Nós estamos curados. Em teu nome, Jesus. Nós oramos a ti, Senhor Jesus, e dizemos, Senhor Deus, que o Senhor é o Rei de todas as coisas. O Senhor é o dono do nosso dinheiro. Oh, Jesus, obrigado, Senhor Deus, por esse culto maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, porque sim, Jesus, nós estamos nesse lugar de aprender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Queridos, nós como igreja, nós tomamos uma decisão muito importante. Nós, em 11 anos de igreja, pode acender a luz, por favor? Obrigado. Nós como igreja, nós nunca tínhamos feito um seminário de finanças, porque a gente ficava preocupado com isso, tipo, poxa, o que as pessoas vão achar? Será que isso é um problema? Será? Mas sabe, Deus tem nos direcionado como igreja, sabe por quê? Eu não tenho a autoridade necessária para falar de dinheiro. Eu estou aprendendo como igreja.
Eu estou aprendendo, o pastor de vocês está aprendendo, eu preciso aprender. O que são as contribuições, como se faz, sabe? Por mais que eu tenha vivido em missões durante muito tempo, e de fato a gente contribuía, nós recebíamos a oferta e nós dávamos também a oferta. Nós não éramos esse lugar de simplesmente receber, não, nós dávamos também a oferta, sabe? Por mais que nós também dássemos os dízimos, mas entender o amor e a alegria em fazer isso tem sido algo que nós temos aprendido. E pensando nisso, nós como igreja resolvemos fazer um seminário de finanças. Coloca para mim a arte, por favor, Paulo. Com o pastor José Maria, é um pastor de São Paulo, de Campinas, e nós agimos com fé. Nós chamamos esse homem que sabe, tem autoridade para lidar com esse assunto. Lá na Nova Vida do Alcântara, nossa igreja de origem, nós aprendemos isso lá. E ele trabalha com um humor muito leve, muito sadio, de uma forma muito simples. E olha, igreja, nós queríamos trazer ele de graça. Nós queríamos, de verdade, do fundo do coração, trazer ele, fazer esse seminário e falar assim: igreja, nós trouxemos esse homem, pagamos a hospedagem, nós damos a viagem dele, a oferta que esse homem merece, porque ele tem autoridade, sem chamar a igreja. Mas infelizmente nós não conseguimos. Por isso esse seminário vai ser um seminário pago. No domingo, dia 22, à noite, ele vai pregar, ele vai começar esse seminário sobre finanças. Ele vai falar no domingo à noite, na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite. Era a data que tinha. A Semana Santa, Corpus Christi termina quinta, sexta, sábado. E aí ele vai começar segunda e terça-feira. Esse valor está em R$60 o primeiro lote, isso? Isso. Então deixa eu pegar minha cola para não falar errado. O primeiro lote a gente fez a R$60. Só que desse primeiro lote só tem acho que 10 ou 15 inscrições, alguma coisa assim. Depois o valor só tem 15. Isso. Ok, obrigado. Foi ele que gravou, ele sabe, viu? Só temos 15 vagas no primeiro lote. O segundo lote está em R$70. E por que a gente resolveu fazer em lotes e o preço mais barato para o primeiro lote? Porque nós queremos honrar aqueles que de fato desejam. Nós queríamos dar desconto para aquele que fala assim: não, eu preciso aprender disso, e tem um coração quebrantado para aprender de dinheiro. Então, o que define a sua inscrição, gente, não é colocar o seu nome lá embaixo. O que define a sua inscrição é você agir com fé e fazer a sua inscrição lá embaixo na secretaria. Então, o primeiro lote, R$60, que só tem 15 inscrições. Depois, R$70. Então, se eu fosse você corria lá embaixo para aprender de um homem o que é essa questão de finanças. Amém? Vamos orar para a gente encerrar? E não esqueça que tem um almoço agora, costela com batata e agrião, ok? Senhor Jesus, entregamos esse culto a Ti, entregamos, Senhor Deus, o nosso entendimento, nossa aprendizagem. Senhor Deus, louvamos a Ti, porque com amor, graça, carinho, o Senhor tem nos ensinado. Senhor Jesus, muito obrigado por esse almoço. Abençoamos esse almoço e damos graças a Ti. Pedimos a Ti que o Senhor venha estar nos abençoando, levar a gente até a nossa casa, debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, rica e abundante. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu.